Olá, meu nome é Sara, eu sou engenheira agrícola e ambiental e hoje vou falar sobre as alternativas para o uso eficiente da água na agricultura. Então, qual o objetivo? É apresentar algumas alternativas para o uso eficiente da água na agricultura e seus efeitos para os critérios. Quais critérios? A qualidade da água, conservação do solo, viabilidade econômica e viabilidade técnica. Quais são as alternativas que vão ser apresentadas? Manejo adequado da irrigação, alteração do sistema de irrigação, campanhas educativas e programa de suporte técnico e orientação aos agricultores. Antes de falar sobre as alternativas, os critérios, eu vou falar inicialmente sobre as práticas agrícolas sustentáveis, que vai embasar a nossa discussão mais a seguir. Então, vou falar sobre os métodos de irrigação, conservação do solo e da água, manejo adequado do solo e reuso agrícola, que são as práticas agrícolas sustentáveis que a gente vai discutir aqui. Então, métodos de irrigação. Primeiro, o que é irrigar? Então, irrigar é aplicar a água à cultura de forma a suprir as necessidades da planta e aumentar a produtividade. Então, isso é irrigar, né? Quais são os métodos de irrigação que a gente vai discutir aqui? Então, o método de aspersão, que é esse aqui dessa foto, o método de irrigação localizada e o método de irrigação por superfície, que é um dos mais comuns hoje, né, no Brasil. O método de irrigação por aspersão. A irrigação por aspersão consiste em aplicar jatos de água no ar, que eles caem sobre a cultura na forma de chuva. Então, ele é como se fosse imitar uma chuva, né? Aplica os jatos de água no ar e ele cai sobre a cultura. Quais são as principais características do método de irrigação por aspersão? Ele é facilmente adaptável às diversas condições de solo, cultura e topografia. Então, eu posso aplicar em diversos tipos de solo, várias culturas são facilmente adaptáveis a esse tipo de sistema. E a topografia. Então, se eu tenho uma topografia mais acidentada, também eu posso colocar esse tipo de irrigação. Outra característica, as tubulações podem ser montadas e removidas facilmente para o preparo do solo. Então, se eu tenho um método de irrigação por aspersão, eu posso remover essas tubulações, fazer meu preparo do solo com máquinas, ou depois colocar de novo o sistema que ele vai funcionar. Uma característica negativa é que ele tem muita influência com as características climáticas, como vento, umidade relativa, porque se eu aplico na forma de chuva, né, as gotículas de água estão no ar, então essas gotículas podem ser levadas com o vento. Então, uma região que venta muito, eu vou ter um sistema de irrigação por aspersão com baixa eficiência. Então, aqui a gente vai falar sobre o sistema de irrigação por aspersão. O pivô central, que é esse aqui, é muito comum, que geralmente é um braço, né, com vários aspersores que saem, ou você tem ele andando paralelo, né, ele anda no solo, então ele faz aquele círculo, né, ele geralmente irriga uma área de mais ou menos 100 hectares. E a aspersão convencional, que é essa aqui, são os aspersores, que tem a aplicação de água na cultura, né, na forma de chuva. A irrigação localizada. A irrigação localizada é uma pequena quantidade de água é aplicada diretamente sobre a raiz das plantas. Então, você tem uma quantidade de água menor, aplicada de forma mais lenta, né, diretamente no solo, diretamente na raiz das plantas. Então, tem um método de irrigação por microaspersão, que é esse aqui, que geralmente é aplicado para fruticultura. Então, tem um microaspersor que irriga uma área de mais ou menos 4 plantas, né, 4 árvores de fruticultura. E a irrigação por gotejamento, que é essa aqui, que são aqueles tubinhos que tem os gotejadores que aplicam diretamente no solo. Então, quais as principais características da irrigação localizada? A área molhada é reduzida, o que resulta no menor consumo de água. Então, eu molho exatamente a área onde está a planta, diretamente na raiz. Então, eu não vou molhar uma área que não tem planta, então eu não vou perder essa água. A água aplicada vai ser diretamente na planta.
Permite o uso de fertilizantes e defensivos, então eu posso aplicar os meus fertilizantes e defensivos diretamente na água de irrigação, que é a fertirrigação. Então, a aplicação desses insumos vai ser mais eficiente, que vai ser diretamente na planta. Permite maior eficiência de aplicação, ou seja, menor desperdício de água. Então, se eu estou aplicando diretamente na raiz, então aquela água que está sendo aplicada, ela vai ser de fato consumida pela planta. Então, eu vou ter um menor desperdício de água, maior eficiência. Permite também a maior automação do sistema. Eu posso colocar o meu sistema totalmente automatizado, que ele liga e desliga no horário programado. Agora, ele tem um custo inicial mais elevado, que são sistemas mais caros, né? Exige um projeto melhor elaborado, então um sistema mais caro, porém que mais eficiente, né? Necessita de cuidados para evitar entupimento do sistema, principalmente irrigação por gotejamento, que você tem que abrir, no final de linha, tem que sempre abrir para tirar aquelas impurezas que ficam dentro do sistema. Também é muito utilizado filtros, né? Dependendo da qualidade da minha água de irrigação, tem que ser utilizado filtro para evitar o entupimento dos gotejadores. Então, essa é a irrigação localizada. Agora, a irrigação por superfície. A irrigação por superfície, a distribuição de água se dá por gravidade através da superfície do solo. Então, existe o método de irrigação por superfície, por sistema de inundação, que é esse aqui, que você mantém uma lâmina de água em toda a área, e o sistema por sulco, que geralmente você tem um canal, né, de água, e esse canal ele tem uns sulcos que direcionam a água por gravidade por toda a linha de irrigação. Então, a aplicação de água é maior no início, para que essa água seja direcionada por gravidade até o final daquele sulco. Então, esse sistema geralmente apresenta menor custo fixo operacional. Então, para você implantar um sistema desse, geralmente é um custo mais baixo. Sofre pouco a influência dos ventos, porque a água está sendo aplicada diretamente no solo, então você não tem aquela água que fica no ar, não é levada pelo vento. É adaptável a grande diversidade de solos e culturas, né? Então, diversos solos e diversas culturas podem ser irrigadas com esse sistema. Depende das condições topográficas, geralmente requer sistematização, porque se você tem uma área muito acidentada, então esse sistema é inviável, porque o direcionamento da água se dá por gravidade. Então, muitas vezes tem que fazer uma sistematização, que é você deixar aquele seu terreno na declividade adequada para o sistema de irrigação. Agora, ele tem uma baixa eficiência de distribuição de água, gerando elevado consumo e elevado desperdício, principalmente se mal planejado, porque é um sistema que exige um planejamento muito bem feito, com toda a questão de solo, questão de declividade, a quantidade de água que vai ser aplicada, para que o sistema seja o mais eficiente possível. O reuso agrícola. Então, o que é o reuso agrícola? O reuso consiste no aproveitamento da água previamente utilizada em qualquer outra atividade, em alguma atividade humana. Então, aquela água que foi utilizada para alguma finalidade, ele vai ser utilizada para outra finalidade, vai ser aproveitada em outra finalidade. A aplicação de águas residuárias de origem doméstica via irrigação pode ser uma boa alternativa para suprir as necessidades de água e nutrientes das culturas. Então, aquela águas servidas, né, de origem doméstica, que foi utilizada para algum fim doméstico, ela adequadamente tratada, adequadamente utilizada, ela pode servir como uma boa fonte para suprir as necessidades de água e nutrientes das culturas. Então, aplicada na agricultura é uma boa fonte de água. Estudos indicam que, desde que sejam adequadamente manejadas, a produtividade aumenta significativamente, porque eu estou suprindo a minha cultura com água e nutrientes. Então, a tendência é que a produtividade aumente bastante, né? Desde que seja bem manejado.
para fazer o reuso, né, é necessário observar questões como qualidade da água de reuso, tipo de cultura, tipo de solo e sistema de irrigação. Então, tipo de cultura, por quê? Eu não posso aplicar uma água de reuso para, por exemplo, hortaliças que vão ser vegetais que vão ser consumidos crus, né, porque tem problema os problemas sanitários. O tipo de solo, porque dependendo da qualidade da minha água e do solo, eu posso ter problemas no solo se não for bem manejado. E o sistema de irrigação. Então, se eu aplicar um sistema de irrigação por aspersão, por exemplo, eu posso contaminar uma área no entorno com aquela água que pode ser levada pelo vento. Então, tem que ter muito cuidado com essas questões. A conservação do solo e da água. Então, deixa eu voltar aqui que eu passei. Conservação do solo. Então, a falta de práticas de conservação do solo podem causar problemas como erosão do solo. E o que é erosão do solo? Erosão é o processo de perda progressiva do solo, que pode ser de sulco, laminar ou vossoroca. Essa foto, por exemplo, é uma erosão por sulco, onde a água da chuva está levando essa terra, esse solo, né, formando sulcos, que são cavidades, né, que formam naquele solo que a água da chuva está levando. Então, é um grande problema a erosão, né? Ele é responsável por diversos prejuízos, perda de solo, né? Aqui está dizendo que a erosão é responsável pelo desgaste e empobrecimento dos solos agrícolas, redução da produtividade, aumento da necessidade de fertilizantes corretivos do solo, porque quando aquele solo está tendo problema de erosão, que pode ser laminar, pode ser por sulco, vossoroca, eu vou estar todos os insumos que eu estou aplicando naquele solo estão sendo perdidos por causa da erosão. A água da chuva vai levar boa parte desses nutrientes e eu vou perder esses nutrientes que eu apliquei. É responsável também pela poluição e assoreamento dos corpos d'água. Então, esse solo e essa água, ela vai direcionar geralmente para um corpo d'água. Então, pode causar poluição e assoreamento desse corpo d'água. Então, existem algumas práticas agrícolas, né, que são responsáveis pelo controle de erosão. Existem 3 tipos de prática. Uma prática que visa adequar o sistema de cultivo com a manutenção da fertilidade do solo, que podem ser controle de queimadas, adubação adequada e calagem do solo. Então, se eu me preocupo com manter aquele solo com boas condições de nutrientes, boas condições de adubação, então aquele solo vai estar mais protegido com relação à erosão. Também tem as práticas que utilizam a vegetação para proteger o solo, que pode ser reflorestamento, cobertura do solo, cultivo em curvas de nível e uso de cobertura morta, rotação de culturas. Aqui, por exemplo, essa foto é um uso de cobertura morta, né? Porque o solo ele está protegido por uma camada de vegetação morta, né? Que é essa palhada que fica sobre o solo, que protege o solo das gotas de água de chuva. O cultivo em curvas de nível que você vai plantar de acordo com a declividade daquele terreno, em curvas de nível, isso evita que quando a chuva cai, a água ela vai ser direcionada numa velocidade menor, então você reduz a erosão do solo. E rotação de cultura, porque aquele solo fica mais protegido quando você está fazendo a rotação de cultura, aquele solo vai ficar mais protegido. Também existem as práticas mecânicas que visam a retenção e a condução das águas de chuva. Por exemplo, terraceamento, que é você preparar aquele terreno com terraços para você reduzir a velocidade da água para evitar erosão. Então, são essas práticas de conservação do solo e da água que você vai reduzir a erosão do solo. Tem também o manejo adequado do solo. O manejo adequado do solo melhora suas características físicas, reduzindo o risco de erosão. Então, o preparo e o uso intensivo do solo favorece a destruição da estrutura do solo,
Então, se eu tenho um terreno que é muito utilizar máquinas, você passa muitas máquinas, eu tenho não tenho um descanso, lavouras temporárias e não tem um período de descanso daquele solo, tem um uso intensivo, aquele solo tem a tendência de ter a estrutura do solo natural, ela tende a ser destruída. E aí as partículas ficam soltas e a erosão tende a ser maior. Então, isso reduz a infiltração do solo, infiltração de água e, consequentemente, aumenta o escoamento superficial e erosão. Então, se eu destruo a estrutura do solo, eu vou aumentar o escoamento de água, eu vou aumentar também a possibilidade desse solo ser levado com água de chuva e aumenta a minha erosão. As práticas de manejo adequado do solo melhoram a infiltração da água, reduzem a desestruturação e diminuem os impactos das gotas de chuva sobre o solo, que são aquelas práticas que a gente falou anteriormente, né, que vai favorecer a infiltração de água no solo e assim reduzir o potencial de erosão daquele solo. Então, a gente vai falar aqui um pouco também o que é viabilidade técnica operacional e o que é rentabilidade ou viabilidade econômica. Viabilidade técnica operacional é quando eu estou aplicando, eu estou implantando alguma técnica, algum método, e aquele método que eu estou aplicando é de acordo com as características da área que eu tenho. Então, se eu implanto um método de manejo do solo, ele tem que ser adequado para a cultura que eu vou ter naquele solo, o tipo de solo que eu vou implantar. Então, as características da técnica que eu vou implantar é de acordo com as características que eu encontro naquele terreno. Então, esse manejo de solo ele vai ser adequado, ele vai ser viável tecnicamente. Então, isso que a gente vai chamar de viabilidade técnica e operacional. Então, o que eu vou aplicar, ele vai estar de acordo, né, tecnicamente e operacional, porque quando eu for fazer o manejo, a operação daquele sistema que eu vou implantar, ele é adequado também para o meu sistema. Rentabilidade ou viabilidade econômica. Então, se eu tenho um investimento, eu espero um retorno daquele investimento, né? Então, se eu fiz um investimento e eu tive um retorno adequado, né? Eu tive um bom retorno, então esse meu investimento ele tem uma rentabilidade e ele é viável economicamente. Então, agora a gente vai falar sobre a avaliação das alternativas dentro de cada critério, né? Que a gente falou no início dos critérios que a gente vai analisar e as alternativas. Então, as primeiras alternativas que a gente vai falar são suporte técnico e orientação aos agricultores e campanhas educativas. Então, o que é o suporte técnico? Consiste em orientar os agricultores sobre o uso sustentável dos recursos hídricos e as práticas agrícolas para produzir com menor consumo de água. Então, eu vou orientar, oferecer suporte técnico aos agricultores, dar orientação para aquele agricultor, para aqueles produtores, para que ele produza mais com menor quantidade, né, com práticas agrícolas sustentáveis e com menor quantidade de água possível, menor consumo de água, né? Fatores que influenciam na eficiência do uso da água. Então, manejo e o tipo de solo vai influenciar no meu consumo de água, na eficiência do uso da água, métodos de irrigação, preparo do solo, o tipo de cultura e a condição de evaporação. Então, tudo isso vai influenciar na eficiência do uso da água na nossa cultura, né? Então, quando eu ofereço suporte técnico, tudo isso aqui vai ser analisado para que aquela cultura produza mais com menor consumo de água, que isso é a eficiência. Campanhas educativas, o que é? É uma alternativa fundamental para o sucesso de qualquer sistema de gestão que se pretende implantar no âmbito de uma bacia hidrográfica. Então, orientação é sempre importante, né? Você oferecer informação é sempre importante. Os agricultores
carecem de diversos tipos de informação, e não têm um conhecimento técnico adequado, não têm uma orientação adequada, então muitas vezes implantam práticas inadequadas, né? Então, você oferecer conhecimento, oferecer uma orientação é sempre importante. Então, a campanha educativa é para isso. Então, é muito importante, né, a informação para a população usuária de água na efetivação das medidas para o uso eficiente da água. Então, as dificuldades e entraves para a implantação de medidas de uso eficiente da água na agricultura também estão relacionadas com a falta de informação da população usuária de água. Então, se a população não tem um conhecimento, né, sobre diversos métodos, práticas que são aplicadas, então, se ela não tem conhecimento sobre o uso daquela água, então a tendência é que ela use a água de forma mais ineficiente. Então, é sempre importante oferecer conhecimento, informação para aquela população que usa da água. Então, analisando essas duas alternativas, o suporte técnico, orientação aos agricultores e as campanhas educativas nos critérios qualidade da água, conservação do solo, viabilidade econômica e viabilidade técnica operacional, então a gente vai fazer essa análise, né, dessas alternativas para esses critérios. Então, com relação à qualidade da água, se eu tenho suporte técnico, campanhas educativas, se a população está informada, se a população usuária de água está informada sobre diversos assuntos, então a tendência é melhorar a qualidade da água por incentivar o uso adequado de defensivos e fertilizantes, reduzindo o potencial de contaminação dos corpos d'água. Então, a população ela está informada sobre o uso adequado dos insumos, então ela tende a usar de forma mais eficiente, ela vai usar aqueles insumos de forma mais eficiente, reduz então o potencial de contaminação da água. Conservação do solo. Então, o que pode acontecer é a redução da erosão com a utilização de técnicas de conservação do solo, que são aquelas técnicas que a gente falou anteriormente. Então, você oferecendo a possibilidade desses agricultores utilizarem técnicas de conservação do solo, apresentando esse conhecimento, essa informação, vai ter uma redução da erosão daquele solo, então conservação do solo. Viabilidade econômica. Com tudo isso, né, vai ter um aumento da produtividade agrícola, redução dos custos com insumo e energia. Então, se eu tenho um manejo adequado do solo, se eu tenho conservação do solo, a tendência é que haja maior produtividade, né? Eu vou produzir muito mais para aquela mesma área que eu estou plantando. Então, eu vou ter uma maior rentabilidade, uma maior produtividade, maior rentabilidade. E menor gasto, né, com custos de insumos e energia. Viabilidade técnica operacional, porque tudo que eu vou de orientação que vai ser apresentado para os agricultores vai ser viável tecnicamente e operacionalmente. O manejo adequado da irrigação. O que é o manejo adequado da irrigação? Consiste em determinar quando e quanto irrigar, melhorando assim a eficiência do uso da água. Então, eu vou determinar quando irrigar, né, qual o melhor período, quando que eu devo irrigar e quanto de água aplicar naquele sistema. Então, isso é o manejo de irrigação. O manejo de irrigação são baseados tanto no monitoramento do uso do solo, monitoramento do solo e da cultura, quanto nas condições climáticas. Então, eu vou monitorar as questões do solo e da cultura, as condições climáticas, para determinar quando e quanto irrigar. Então, para a qualidade da água, com o manejo adequado da irrigação, vai melhorar a qualidade da água por reduzir o carregamento de partículas de solo e reduzir o potencial de contaminação dos corpos d'água e menor volume de água captada. Porque eu vou aplicar a água, definindo quanto irrigar e quando irrigar, eu vou aplicar a água de acordo com a necessidade daquela cultura. Então, não vou aplicar água em excesso para que aquela água em excesso escoar pelo solo e isso ser levado para um curso d'água. Então, determinando quanto de água aplicar, eu vou utilizar a água de forma adequada. E aquela água em excesso não vai ter para ser levada para o curso d'água.
Conservação do solo. Então, vai reduzir os processos erosivos devido à diminuição de escoamento superficial ocasionado pela aplicação excessiva de água. Então, vou aplicar água na quantidade adequada, aquela água vai filtrar no solo e vai ser utilizada pela cultura. Então, não vai ter aquela água em excesso para ser levada para o curso d'água, vai reduzir a erosão, então vai ter uma melhor conservação do solo. Viabilidade técnica e operacional. Para a realização do manejo é necessário investimento em equipamentos de auxílio e treinamento para os produtores que possam realizá-los com maior eficiência. Então, eu vou monitorar as condições de solo da minha cultura, as condições climáticas. Então, eu vou ter que ter esse investimento nesses equipamentos, porém, eu vou reduzir o custo com energia, o custo com a captação de água, reduzir a quantidade de água que eu vou aplicar, reduzir o uso de insumos, energia. Então, eu vou ter uma rentabilidade e viabilidade econômica com o manejo adequado. Fazendo o manejo adequado da irrigação para a qualidade da água, o que vai acontecer? Melhora a qualidade da água por reduzir o carregamento de partículas de solo e reduzir o potencial de contaminação dos corpos d'água e o menor volume de água captado. Então, quando eu faço o manejo adequado da irrigação, eu vou aplicar a água no tempo adequado e na quantidade adequada. Então, toda a água que eu vou aplicar, ela vai infiltrar no solo e vai ser utilizada para aquela cultura. Então, eu não vou ter aquele escoamento de água, né, que é aquela água em excesso que vai escoar e vai ser direcionada para um corpo d'água. Então, a água que eu aplicar, ela vai ser infiltrada no solo. Para a conservação do solo. Então, isso também que eu disse agora, né, reduz os processos erosivos devido à diminuição do escoamento superficial ocasionada pela aplicação excessiva de água. Então, a água que eu vou aplicar, ela vai infiltrar no solo, não vai escoar e causar erosão, como se eu aplicasse a água em excesso. Viabilidade técnica e operacional. Para a realização do manejo, é necessário um investimento em equipamentos de auxílio e treinamento para que os produtores possam realizá-lo com maior eficiência. Então, eu vou investir em equipamentos para monitorar a questão de questões climáticas, a questão do solo, quantidade de água no solo, questão da cultura. Eu vou realizar esse monitoramento, vou ter um investimento, né, para realizar esse monitoramento. Porém, essas questões de monitoramento é importante para que eu faça um manejo adequado, né? Então, esses equipamentos são necessários para fazer o manejo adequado da irrigação. Viabilidade econômica. Com manejo adequado, eu vou reduzir o consumo de energia e a eficiência dos insumos defensivos e fertilizantes. Então, vou aplicar a água na quantidade adequada, então reduzo o meu consumo de energia. Se eu aplicava água em excesso, eu vou aplicar água na quantidade adequada, eu vou reduzir meu consumo de energia. E reduz também, vai ser mais eficiente também o uso de insumos, né, defensivos e fertilizantes. Então, eu tenho uma viabilidade econômica nesse caso. Alteração do sistema de irrigação. O uso de sistemas de irrigação mais eficientes em substituição de sistemas de irrigação de baixa eficiência. Então, se eu tenho uma irrigação por superfície, que meu sistema não funciona adequadamente, ele não foi bem planejado, eu vou ter uma baixa eficiência, vou ter um consumo de água muito elevado. Então, se eu mudo esse sistema de irrigação por superfície por um sistema localizado, por exemplo, meu consumo de água vai ser muito menor. A água que eu vou captar, ela de fato vai ser utilizada para a finalidade, né, que é filtrar no solo e ser utilizada pela cultura. Então, é mais viável você utilizar um sistema de irrigação mais eficiente com relação ao consumo de água. A escolha adequada do sistema de irrigação é fundamental para otimizar o consumo de água. O sistema deve ser projetado para adequar a cultura, práticas agrícolas e a oferta de água. Então, se minha oferta de água é baixa, eu não posso utilizar um sistema de irrigação por superfície, porque o consumo de água é muito maior. Então, eu tenho que planejar meu sistema de irrigação de acordo com as características locais, de solo, de cultura, de condições climáticas, a oferta de água. Então, tudo isso tem que ser planejado na hora da escolha do sistema de irrigação. E tem que ser muito bem planejado, ter um projeto muito bem feito.
Então, alteração do sistema de irrigação para a qualidade da água. Melhora a qualidade da água desde que seja implantado o método localizado. Porque o método localizado ele vai reduzir o meu escoamento superficial e reduzir o potencial de contaminação dos corpos d'água. Então, diminuindo o escoamento superficial, a contaminação dos corpos d'água vai diminuir. Então, a irrigação localizada propicia isso, porque eu não vou ter aquela água em excesso sendo aplicada. Conservação do solo. O método de irrigação localizada permite a aplicação mais precisa de insumos na lavoura por meio de fertirrigação, reduzindo o potencial de contaminação dos corpos d'água. Os solos são mais adequados a esse sistema e, por isso, espera-se redução do potencial de erosão. Então, a irrigação localizada também ela reduz o potencial de erosão do solo, porque a água é aplicada com velocidade menor, a quantidade de água é menor e a velocidade da água é menor. Então, a água que é aplicada, ela infiltra e não vai escoar, ela não vai causar erosão. A viabilidade econômica. Ao usar um método de maior eficiência na irrigação, reduz o consumo de energia e a eficiência nos insumos defensivos e fertilizantes. Porém, aumenta o custo de implantação e manutenção. Então, eu vou reduzir o uso de insumos defensivos e fertilizantes, porque eu vou aplicar na quantidade adequada, já com fertirrigação, que vai ser diretamente na planta, diretamente no solo. Então, vai ser mais eficiente. Vou reduzir também o uso de energia. Se eu trocar uma irrigação por aspersão, por irrigação localizada, eu vou reduzir o meu consumo de energia. Porém, vai aumentar o custo de implantação e manutenção. A longo prazo, a um período maior, esse custo ele é viável, né? Porque eu vou reduzir todas essas questões aqui de manutenção, de insumos, então o meu sistema acaba sendo mais viável. Viabilidade técnica e operacional. Então, melhora a operação desde que utilize o sistema adequado ao tipo de solo e cultura. Então, o meu sistema ele vai ser mais viável tecnicamente e operacionalmente se eu escolher um sistema mais adequado às condições que eu tenho. Então, eu tenho que observar as questões de solo, cultura, quantidade de oferta de água. Então, tudo isso tem que ser analisado para a escolha do método de irrigação, né? Então, as alternativas sistemas individuais de tratamento de esgoto com as alternativas melhor uso da água na agricultura. Então, aqui eu falei sobre as alternativas do uso da água na agricultura. No módulo anterior foi falado sobre os sistemas de saneamento, né? E aqui no próximo módulo vai ser falado sobre esses dois sistemas, né? Os sistemas de saneamento e a parte também agrícola, né? Que eu falei aqui, para dar continuidade no curso. Então, aqui tem as alternativas, tanto de saneamento quanto agricultura, que vai ser falado no próximo módulo. Então, é isso. Obrigada.